Olá, eu sou Carol Ferreira e esse é o videocast Metanoicas, um espaço para a gente falar sobre as nossas mudanças psicológicas, físicas, mentais, sociais, que vão acontecendo ao longo da jornada da vida, né? Se você está chegando agora, eu peço já para se inscrever no canal, clica no sininho, ative a notificação para não perder o nosso conteúdo, tá? Bom, gente, como a gente fala de vida, né, de transições da vida e do viver, o tema que eu vou trazer hoje, eu acho que é um tema que muita gente foge, que se tornou um tabu para as pessoas. Acho que desde que o mundo é mundo, na nossa cultura se tornou um tabu, né? É que com o tempo a gente começa a perceber, né, com o passar do tempo, a gente começa a perceber mais presente a questão da vida chegando ao fim. Seja porque um parente adoeceu, seja porque o nosso corpo envelheceu, seja porque surgiu uma doença, mas principalmente a gente vê essa sensação, essa observação da finitude quando a gente adoece ou quem a gente ama adoece, quando a gente perde os nossos avós, os nossos pais, irmãos, os nossos parentes, amigos, as pessoas que fazem parte do nosso coração. E é aí que a gente começa a perceber que faz parte de viver, morrer também. Então, para falar sobre esse processo da finitude, da morte, desse processo que a gente passa, seja com a gente mesmo ou cuidando e vendo chegar ao fim a vida de quem a gente ama, eu tenho uma convidada aqui comigo que é especialista em psico-oncologia, Nádia Nunes. Nádia, Obrigada. obrigada por estar aqui. Te agradeço muito ter aceitado o meu convite para a gente ter essa conversa, para fazer as pessoas pensarem no fim, né? Sou eu quem agradece, viu? Porque é um tabu falar sobre morte, né? Morrer é um tabu e viver parece que é a única coisa que vai acontecer na vida da gente. Isso não é verdade, né? Eu acho que é sempre muito importante a gente trabalhar assuntos tabu para que a gente possa desmistificar muita coisa para as pessoas que nos assistem. Eu acho que é bastante importante. Por isso que eu te agradeço esse espaço aqui, esse momento que vai valer muito a pena para muita gente, inclusive para nós que estamos aqui. Com certeza, porque a gente passa por esse processo, seja até com os nossos animais, né? Exatamente. Eu sofro muito quando eu perco um pet, às vezes quando a gente vê que eles vão chegar ao fim da vida, e aí eu Uhum. penso também que bom que ele vai chegar ao fim da vida antes de mim, porque se fosse o contrário, seria pior, né? Uhum. Isso é o que a E, gente acha, né? Que a gente vai ficar e ele vai antes da e gente. é o que a gente acha, Da onde a e gente tirou isso, da né? onde a gente tirou isso. E você falou uma coisa que é muito importante, que as pessoas têm essa dificuldade. Eu não sei, a gente vê algumas culturas, né, Nádia, que a morte é levada de uma maneira mais leve. Sim. Talvez um processo cultural que entenda realmente a morte como processo da vida. Mas aqui Uhum. no Ocidente, na nossa cultura, a gente, quando começa a falar de morte, as pessoas falam, ai, Deus me livre. Uhum. Ai, não, não quero conversar com isso. Ai, para de falar besteira. Se você fala assim, Exato. quando eu morrer, eu Exato. falo, mãe, quando eu morrer, pode doar tudo. Sim. Quando eu morrer, você fica, ai, para de falar disso, menina, pelo amor de Deus. Uhum. A gente tem essa coisa, não quero falar sobre morte, A né? gente é proibido de se preparar para aquilo que é a única coisa que a gente tem certeza. E a gente Exatamente. vive se preparando para todas as outras coisas que a gente não tem certeza. Né? Para o que a É, gente tem certeza, a gente não se prepara. Dá medo, é ruim, lógico que é. Né? A gente não pode dizer que é uma coisa boa e a gente está fugindo de algo bom. Não, ninguém quer morrer. Só que até nessa frase, ninguém quer morrer, vai depender muito. Depende em que estado essa pessoa está. Estado emocional. Em que momento essa pessoa está. Né? Existem pessoas, eu não vou dizer apenas pessoas que estejam doentes, pessoas saudáveis corporalmente, mas que a mente já morreu. E ela começa a dizer: quero morrer. Né? E quem está ali ao redor não consegue entender o que está acontecendo e tenta calar sempre. Né? Óbvio, é uma forma que a gente utiliza para proteger essa pessoa que está realmente mentalmente afetada, mas também proteger o nosso mental, porque a gente está assistindo aquilo vindo de alguém que a gente ama, de alguém que a gente se preocupa, né?
E aí, com isso, a morte foi se transformando em cálice. Para com isso. Não vamos falar sobre isso. Vamos levantar esse astral, vai. Não vamos contar com morte agora, não vamos falar sobre morte agora. Não é um assunto legal para ser trazido a todo tempo. Mas por ser a única certeza, e todos nós temos essa frase pronta no mental, né? A única certeza que a gente tem é a morte. Para por aí, ponto final, e não discutimos sobre isso. Deixa ela chegar que a gente vê. E aí ela chega para todos nós. E a gente, quem fica, não sabe como lidar. Porque não houve uma preparação, né? E assim, é curioso, é complexo, né? Toda essa questão, mas assim, é interessante você falar isso, porque às vezes um paciente terminal sabe que a vida dele está chegando ao fim, ou chegou ao Sim, fim de sim, certa maneira, sim. e ele, nesse processo todo doloroso de fim da vida, já aceitou que aquele é o fim dele. Mas muitas vezes quem está ao redor não aceita. Eu lembrei até um filme muito triste, muito bonito, com a Cameron Diaz, que ela é mãe de uma menina paciente oncológica, né? E a irmã sempre doava a medula para ela, entra num processo para ter autonomia sobre o seu corpo. E eu lembro que ela tá muito doente, essa menina, no hospital, e chegam diversos parentes que não convivem com a família, né? Mas como ela tá muito grave, vão lá visitar. E aí um começa a falar assim pra ela, olha, você tem que fazer um negócio de energia positiva. Você vai meditar assim. Não, você já tentou aquilo? Não, se você fizer isso, vai dar tudo certo. Você vai ver logo que você tá fora dessa cama. É uma menina adolescente, né? E ela tem leucemia desde bebê. Ela sabe já e ela já tá preparada para a morte. Ela quer a morte, inclusive, né? Ela sabe que aquele processo dela chegou. E ela só olha para as pessoas e sorri e fala: não, tudo bem, eu vou tentar. Porque ela já está tão sábia de tantas dores que ela viveu. Esse filme é muito bonito, porque Sim. mostra isso, né? Ela já está tão sábia de tanta experiência que ela teve nesse pouco tempo de vida que ela teve, que é bonito você ver a compreensão dela de não debater com essas pessoas e falar: tudo bem, eu vou tentar isso que você está falando. Porque ela sabe que para aquelas pessoas está mais difícil compreender que ela está partindo ou falar de que ela está Sim, partindo. porque não há essa preparação do outro. Exato. Quem E está preparado nesse caso do filme é essa é a pessoa, né? É paciente. a paciente, porque ela já sabe o que está acontecendo com ela. E não só sabe, ela sente. A gente sente, né? Então, passar o que a gente sente para o outro é impossível. Você explica, você fala, você mostra, você desenha, você, enfim, você faz uma peça teatral mostrando os seus sentimentos. Mesmo assim, você está mostrando, o outro não vai sentir. Os meus pacientes no hospital, eles tendem a isso, a querer mostrar para o parente, para o cuidador, para o amigo que o acompanha, que ele sabe da finitude, que ele corre o risco da finitude muito mais até mesmo do que o parente que está ali sentado com ele, ou de mim mesma, da psicóloga, né? O que eu consigo, às vezes, reverter esse pensamento? Não é reverter o pensamento do paciente. Para com isso, não fala assim, você está em tratamento, vai dar tudo certo. Isso aí ele já ouve fora. Eu tento me direcionar a quem está o acompanhando. Porque, de alguma forma, como no filme, estão acontecendo as exigências para que você pense no futuro, pare de pensar que a finitude chegará. Lidar de verdade, cara a cara, com a finitude, não cabe apenas ao meu paciente oncológico ou ao paciente que esteja doente nesse momento. Cabe a todos nós, cabe a mim, a você, ao parente, a ele. Só que a gente tem essa coisa velada. Só morre quem está doente, né? E se isso fosse uma verdade, como morrem num assalto, num acidente de carro, de moto, não estavam doentes? Por que a gente coloca essa cortina na frente da realidade? Porque é a forma que o ser humano, principalmente nós ocidentais, encontramos de nos proteger. Proteger o nosso emocional. E não está acontecendo proteção alguma. Que em Ao algum contrário, momento né? algo vai acontecer, esse algo será a morte e a gente não vai estar preparado para ela. E eu não digo preparado a ponto de não vou sofrer. O luto é dor pura. Eu me arrisco a dizer que é a maior dor que um ser humano pode sentir.
Só que o luto, ele não é só para quem morreu, né? Não é só para um ser humano que desencarnou, que morreu, enfim. É aquele momento que você se separa do marido, Eu ia te né? perguntar isso. É aquele momento que você perde o seu bichinho de estimação. É aquele momento que você prestou o vestibular e que era um sonho e você não passou. Você entra num processo de luto em muitas circunstâncias na vida. Muitas, né? Vamos falar disso também. É um assunto vasto que a gente precisa realmente pensar, né? Em como lidar com o fim das coisas, né? E como a gente não fala muito, a gente precisaria quase de um ano para falar Precisaria, sobre né? esse assunto, né? E eu até pensei em fazer um episódio também trazendo experiências de pessoas que Excelente. tiveram parentes, pessoas que amam, que morreu, né? Pra gente conversar, mas eu falei, não dá. Primeiro preciso conversar sobre Saber a o que é morte, o sobre o luto. fim, realmente, né? E você falou sobre a sua experiência, né? Você trabalha em hospitais Sim, com pacientes e parentes de pacientes sim, sim, oncológicos. sim. E o câncer, né? As pessoas não gostam nem de falar, é outra palavra proibida, né? O câncer é uma doença que aterroriza, que assusta as pessoas mesmo, Sim, né? sim. Tanto quem tem, como pessoas que já perderam pessoas pelo câncer, principalmente porque ele tem também uma questão de hereditariedade, de medo que traz, né, a uma família, de Uhum, como ele vai agir uhum, no corpo de alguém uhum, e uhum. a possível chegada da morte, né? Sim, sim. Então, assim, como é que é isso para você? Como é que é essa questão do preparo dos parentes dessa pessoa, De né? todos que me Principalmente procuram, né, de para todos que cuidar. estão lá e precisando, porque tem a questão do cuidado. Sim. Você está cuidando de uma pessoa que está muito doente e Uhum, que a gente não sabe se vai se recuperar ou não. uhum. Tem a questão da prioridade, de priorizar aquela pessoa e, de repente, você se deixar de lado na sua saúde mental para isso. E isso vai trazer Exatamente. uma sobrecarga, né? A gente sabe que traz uma sobrecarga se a gente Uhum, parar de olhar para a gente. uhum. Então, Sim. como é que é esse processo? Quais são as principais questões que você vê com essas pessoas que estão ali com um parente numa situação muito grave que pode chegar ao fim da vida? Olha, a questão crucial de toda essa história é, ela é muito mais voltada em aceitação, aceitação de passar pelo psicólogo. Nós não temos o Sério, que ainda hábito. tem esse ainda é um receio. Infelizmente, eu queria falar para você que não existe mais, que está lindo, que está maravilhoso. Não está. É uma luta constante. Acho que Eu talvez principalmente pelos mais velhos, né? não Pelos jovens também. independe da idade, porque tem a ver com o emocional. Se o emocional não está cuidado, ele não escolhe a idade. Muitas vezes eu sinto o paciente muito melhor emocionalmente do que quem está cuidando. Muito, muito melhor. E assim, a negação em procurar, em aceitar. Eu não digo nem procurar porque eu estou lá. Eu trabalho num hospital em Santos, sou a psicóloga, oncologista do andar, e lá a gente tem a nutricionista, a farmacêutica, né? A oncologista, o oncologista, as enfermeiras, e todos eles, mediante um bate-papo que eu sempre tenho com eles, né? De que nós somos uma orquestra. E como toda orquestra, cada um vai ter um instrumento diferente. E tão importante quanto qualquer um que está ali. A gente tem que saber cuidar, manter ele intacto para tocar uma única música. E essa música quem vai ouvir são os pacientes. Então não tem o trabalho da Nádia, psicóloga. Tem o trabalho da Nádia, que se funde ao trabalho da nutricionista, que se funde ao da oncologista, que se funde da enfermagem, que se funde. E aí eu sempre tento conectar com mais pessoas que existem lá, que eu acho que trabalho em equipe multiprofissional, a gente não pode deixar de lado, por exemplo, as secretárias. A gente não pode deixar de lado a garota, o rapaz que faz a higienização do local. Todos estão ali e são pessoas. E E, que muito, estão e cuidando. que estão cuidando. E que trabalham Exatamente. no cuidar. Que é um Exatamente. trabalho que as pessoas têm muita admiração pelos médicos. E claro que eu tenho muita admiração pelos médicos. Claro, Que claro. você estudar para tratar
e de repente salvar vidas, é muito importante. Mas mais admiração ainda eu tenho pelas enfermeiras, pelas técnicas de enfermagem, pelas auxiliares de enfermagem que dão sequência, que são elas que cuidam realmente do paciente. Porque o médico, ele avalia, ele analisa, ele vai dar medicação, mas quem vai colocar lá na sua veia, trocar uma fralda, dar banho, eu posso e te tá dizer... ali é ela. E muitas vezes ela sabe melhor a evolução desse paciente do que o médico, porque quem sabe é quem convive, assim como o parente, né? Eu vou te dizer uma coisa, assim, eu já pensei muito dessa forma, hoje eu penso um pouquinho diferente. Eu volto a fazer a analogia sobre a orquestra mesmo. A orquestra, sim, não, eu tô querendo dizer, eu te entendo, todos são importantes. O rapaz da limpeza, a nutricionista, quem fez a comida, e a gente esquece muitas dessas pessoas, né? Exatamente. É isso que não dá para esquecer, porque, assim, até complementando isso, esse rapaz, essa moça que faz a higienização, essas moças e rapazes, secretários, secretárias, que vão ser os primeiros a receber você, também são pessoas, também vão te dar um sorriso, também vão te cuidar de alguma forma. Que cuidado seria esse? Da secretária? Olha, eu não tenho agendamento para a Nádia para hoje, mas espera só um minuto. Deixa eu ver com ela se ela consegue te atender hoje, mas eu já vou ver com ela uma data para a senhora já sair daqui com a sua data. Isso é cuidar. Não é só quem aplica a injeção, quem faz o protocolo da quimioterapia, não é só quem cuida do mental, que está fazendo o trabalho dentro dessa equipe. Pelo menos essa é a minha visão. A minha visão sempre vai ser ampliada. Sempre eu vou olhar o cuidado de cada um, mas cada um está com um instrumento. O que higieniza está com a vassoura, com o pano, mas eu não consigo entrar na minha sala se ela estiver suja. Eu não posso receber ninguém, muito menos eu entrar para uma sala suja para trabalhar, né? O oncologista, ele dá um início porque ele recebe esse paciente após esse diagnóstico, ou ele mesmo dá esse diagnóstico. Logo na sequência, sem esperar um segundo a mais, a importância da alimentação, a importância do que ele está pensando, do que ele está sentindo, a enfermagem se preparando para iniciar esse protocolo no corpo dele, né? E mesmo a enfermagem ocupada com o trabalho corporal, ela também tem voz, ela também pode acolher. Quem disse que acolhimento é apenas para o psicólogo? A gente precisa começar a desmistificar que o rapaz que limpa o chão, ele limpa o chão. A oncologista, ela só faz o protocolo. Não, ela conversa com o paciente também. Né? E, na verdade, o que você está falando, eu acho lindo falar disso, né? Dessa questão de todos ao nosso redor, porque isso é vida. É lindo a gente entender que nós somos seres biopsicossociais, que a gente precisa do todo, que nada funciona, todos nós somos dependentes uns dos outros, né? Sim. E isso de repente traz a gente para a realidade de novo, né? Até para o próprio paciente enxergar que você está o acompanhando naquele momento tão difícil, que muita gente não vê. Ele só vê o médico, ele só vê a enfermagem, né? Não dá para ver uma coisa só. Não dá para ser assim mais. E não vai funcionar, e você não vai ficar bem se for uma coisa só. Eu acho que esse trabalho de formiguinha, que a gente até conversou antes sobre isso, né? Esse trabalho de formiguinha tem que ser feito. E eu gosto de ser a formiguinha que veio lá na frente e quando chega lá na frente juntou todo mundo. Por isso que ela foi tão ampliando tanto o caminho para poder fazer novos entendimentos. Aos pouquinhos a gente vai abrindo as mentes, né? Nesse sentido do parente, que o principal, você diz que, claro, deve ter a negação da morte, deve ter todos esses processos que devem ser difíceis dentro de uma cultura que a morte é um tabu. Mas a principal dificuldade é a pessoa aceitar a terapia. Isso não seria uma forma de... Eu lembro de uma amiga minha que estava se separando, estava num processo de começo de separação, tal, e ela falou que não estava bem, a gente falou de terapia, e ela falou assim, eu tenho medo de fazer terapia e eu me separar de vez. Porque eu acho que é muito isso, assim, eu falo que todos os episódios eles se encaixam, porque como a gente está falando de mulher e autoconhecimento e diversas questões que vão se encaixando. E no primeiro episódio a gente falou muito sobre neurologia,
que a gente, às vezes, prefere viver o que a gente está acostumado no sofrimento do Ai, que que palavrão. buscar Acostumado. um novo que seja difícil, mas que seja transformador. Então, a gente, às vezes, escolhe o mesmo tipo de parceiro, o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de comportamento, porque por mais que aquilo não me satisfaça, Sim. me faça sofrer, é Sim. algo que eu já conheço. Então, meu cérebro fala assim, esse sofrimento Sim. eu já estou acostumado. Melhor levar por aqui do que você se abrir para o novo, que vai ser difícil. Tudo que é novo, toda mudança Sim. é difícil. E quando a gente se apega ao E é acostumar... surpresa. Sim. Você não sabe no que vai dar. E nós Mas é somos, isso né? que transforma, é isso que muda. Então, talvez muitas vezes não sei, tá? Você é psicóloga Não, aqui. sim, sim. Mas eu penso que muitas vezes a gente não quer fazer terapia e não quer buscar uma forma de passar por algum processo com medo do que a gente vai descobrir nesse processo. Porque sabe que vai descobrir. Pode não estar pronto e não está, mas vai descobrir, né? Tem uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes, que eu acho bastante interessante. Eu peço para eles me indicarem ou me falarem algum momento da vida deles que eles utilizaram a palavra me acostumei e foi bom. Não existe. Pelo menos até agora ninguém me apresentou e eu também não consegui encontrar. Eu também não lembro. Isso tem que ser visto como um palavrão na vida da gente, exatamente como eu acho. Joga o acho fora e corre O eu atrás acho, da eu também certeza. acho, detesto. Coloca eu acho, presta atenção no eu acho, que você vai ver que ele vai estar te levando, obviamente, para uma dúvida, mas é sempre para uma dúvida que vai te manter lá, na tal da zona de conforto. Às vezes, meus pacientes do consultório, que eu também atendo do consultório, e aí são variadas situações, ansiedade, atendo adolescentes, né? E geralmente eu falo para os meus adolescentes, né? Me conta algo na vida de vocês que vocês não coloquem a palavra eu acho, eu achei, ou eu já estou acostumada, Nádia. Eles não conseguem. Ou tem o me acostumei, já estou acostumado. E isso vai sendo, obviamente, isso é colocação dos mais velhos em casa, na rotina de casa, né? E isso torna uma postura conservadora para o mundo, né? Porque Exato. a gente está vendo muito uma sociedade muito engessada, muito conservadora, e às vezes a gente vai debater algum fato e as pessoas falam, mas eu acho isso. Eu falo assim, olha, então se você acha, eu não debato com você, porque eu debato em cima de fatos, não Você do já que eu acha, acho. eu não vou mudar o seu achismo. Eu não vou mudar o seu achismo, eu vou debater um fato. Tá vendo como o acho termina toda exatamente, a conversa eu acho, legal porque que é a minha poderia? opinião, mas a sua opinião se baseia em quê? Claro, fatos, né? Em fatos. E aí eu posso concordar com esses fatos ou não concordar com esses fatos, mas eu preciso assumir, concordar que eles existem. Sim. Aí a partir disso a gente debate, senão vai ficar um papo de doido. Exatamente. Eu acho isso, eu acho aquilo e a gente não sai disso. Então cada um fica no seu achismo e não é um debate que cresce, né, em nada. Exatamente. E com a gente mesmo, né? Porque se a gente ficar no eu acho, tudo que a gente acha a gente não tem certeza. E aí, para uma mente como a minha, por exemplo, que é uma mente ansiosa, ou mentes depressivas, mentes... hoje em dia é difícil alguém que não tenha, né, algum transtorno. Sim. O eu acho transforma Vira a nossa mente, certeza. vira a nossa loucura. Não quero ouvir a sua parte. A minha parte eu acho que é assim. Eu encontro você e aí eu achei que a Nádia não me tratou bem, não foi legal comigo. E aquele eu acho vai criar uma fantasia e um universo dentro da minha cabeça do qual eu não tenho certeza. E eu entrei nesse assunto do eu acho, me acostumei justamente por causa dessa situação no hospital. Porque era o tempo inteiro eu acho... Os parentes de pacientes. Os parentes dos pacientes. Eu acho que a minha mãe tem que se lançar agora, já que ela está com essa doença, tem que curtir o que ela não curtiu. E aí eu sempre trago isso de uma forma a fazer com que eles se olhem e ouçam o que eles estão dizendo. Porque é esse tipo de pensamento que acaba tornando a casa o pior lugar. E os pacientes dizem, Nádia, eu me sinto bem aqui. Quando é falado isso para mim, eu já vejo que tem muito eu acho lá em casa, né? E eu sempre falo, eu gosto muito, o espaço que eu estou, esse consultório que eu estou, é seu, não é meu. Eu estou aqui aguardando você, porque você comanda tudo aqui. Então, se você começa a me trazer, enquanto paciente,
Que a minha casa isso, a minha casa aquilo, porque a minha filha me enlouquece, porque meu marido isso, meu marido acha que eu tô com uma gripe, doutora. Nem pergunta para mim como tá. Eu acabei de sair de uma químio, fui A para casa. negação. Exatamente. Então, eu não consigo trabalhar as pessoas da casa a partir do único que está sentado na minha frente, que é o paciente. Ele não vai conseguir transmitir do jeito que eu consigo transmitir para os dele. E eu vejo Ele que está o frágil, sonho... Exatamente. tem muitos sentimentos misturados. Exatamente. Então, assim, o que você me diz é que, assim, muita gente que está nesse processo de vida, morte, que começa a encarar a Que morte... todos nós estamos. Que todos nós estamos, mas, assim, quem precisa encarar a morte por algum fato, como uma doença... ela precisa encarar e, às vezes, o processo dela de aceitação é muito mais fácil do que o do parente. Às vezes. Às vezes. Porque ele acaba, de alguma forma, transformando essa passagem, essa fase, como eu gosto de falar, como toda fase que a gente passou e ainda vai passar, né? A fase de andar, a fase para aprender a falar, a fase para aprender a fazer xixi, cocô no lugar certo, né? A fase de sair das fraldas e usar a cuequinha, a calcinha, a fase de hoje eu estou como estudante, amanhã eu estou como profissional em alguma situação, hoje eu estou solteira, amanhã eu estou casada, hoje eu tenho a minha família, meu pai e minha mãe, amanhã eu estou formando a minha família, né? Então, assim, eu não consigo ir até esses parentes que estão atrapalhando essa fase, que é uma fase de tratamento, né? Que eu acho que é tão importante mostrar para eles, eu vejo que isso os acalma bastante, que eu ouço pacientes dizerem, doutora, eu nem vou falar essa palavra porque atrai, né? Então, assim, eu sempre digo para elas, então a gente não vai falar. Mas aí eu falo sobre o câncer de uma outra forma, de uma forma mais leve. Não do câncer, a doença em específico, mas que câncer é esse? Porque ela está sendo assistida no hospital, Carol. Ela tem os profissionais aos pés dela, junto dela, acolhendo. Será que esse câncer que ela quer dizer não é o câncer de não mudou nada na minha casa, ninguém respeita o que eu estou passando, ninguém quer me ouvir, quando eu choro me pedem para parar, para com isso, enxuga essas lágrimas, você é maravilhosa, você é linda, você vai sair dessa. Essas frases horríveis que a gente acaba falando e não percebe. Quando eu consigo trazer esse familiar, e foi muito legal, porque eu venho conseguir trazer, só falta o cachorro e o papagaio, e o gato. Porque trazem filhos... Esses geralmente já entenderam. Exatamente. Esse paciente entendeu que sem mim ele não consegue. E ele não consegue se curar desse tipo de câncer, que também está destruindo ela. A químio está destruindo o câncer e também destruindo células boas e isso afetando o corporal dela. Mas e o câncer do teu convívio com as pessoas que você cuidou a vida inteira, né? E agora você olha para eles e não recebe isso de volta. Ou da maneira como você precisa, né? Porque Exato. eu acredito que as pessoas são muito bem intencionadas, né? A pessoa que ama, que está ali, mas ela não consegue parar, Por entendeu isso que o eu que os sente quero na sala comigo. e entendeu que a pessoa que ama e que está ali doente está sentindo também. É muito difícil para todo mundo. Eu sei que isso é humano. Eu já passei por isso também. É difícil. Então, assim, o que a gente pode dizer para essas pessoas, parentes que estejam nesse processo do cuidador? Porque ele precisa cuidar da sua saúde mental antes, né, da morte. E se é seja uma pessoa em estágio final de vida, que você sabe que, né, tem um pouco mais de vida, mas que não vai durar tanto tempo como se queria, como a gente desejava, ou seja, uma pessoa que pode ainda se recuperar. Mas esse trabalho é difícil e esse ambiente pode se tornar ainda mais difícil para os dois, para quem cuida e para quem é cuidado. O que essas pessoas precisam? Buscar ajuda. Completamente. É a única resposta que existe. E eu estou perguntando e respondendo, desculpa, mas eu acho... Não, sim, porque a gente já sabe que é isso. Por isso que a gente pergunta e já responde. Porque é a única saída. Não dá para ser com o melhor amigo, não dá para ser com o marido, com o namorado, com o nosso bichinho de estimação, chorando ali abraçadinho, com o nosso ursinho de pelúcia. Tem alguém para isso. Na orquestra da vida sempre vai ter alguém com o instrumento que você precisa.
Mas se você não trabalha o teu mental para entender que quando o teu joelho dói, você não vai no psicólogo, você vai ao ortopedista. E quando a sua mente dói, você precisa procurar o psicólogo. Só que quando isso acontece, que é a mesma linha do tratar o luto, tratar o câncer, o que é o câncer, não quero saber, é essa mesma linha que essa situação caminha. Eu vou optar por ouvir as pessoas que, desculpe, ignorantes, porque para mim ignorante não é quem sabe ler, não sabe escrever. Às vezes é falta de oportunidade, né? Ignorante é quando o conhecimento está para todo mundo e tem pessoas que dizem, não preciso, eu já tenho o meu achismo, né? Eu não estou pronto para entender isso porque eu nem concordo. Eu tenho pacientes no consultório que dizem para mim, doutora, eu venho com você, mas se o meu pai souber, por isso que eu venho com a minha mãe. Ele não aceita. Ele diz que eu não sou louca, que indo para o psicólogo é só para louco. É uma sociedade com muitos tabus, né, Nádia? A gente está falando de morte, a gente está falando de câncer e a gente está falando de saúde mental e como as pessoas associam precisar de psiquiatra e né, na medicina e o psicólogo na terapia como doença mental. Sim. E como se a doença mental fosse um estigma de loucura. Exatamente. Porque, gente, é uma parte do corpo, o cérebro é uma parte do corpo como o coração, e que está adoecendo. E eu acho que eu ando desconfiando muito de quem anda muito saudável nos dias de hoje, com o mundo que a gente vive. Exatamente. Porque talvez ele Tá esteja encobrindo muito, porque está escondendo coisas porque muito está escondendo importantes. coisas muito importantes. Não que não tenha, não é isso? É uma Sim, brincadeira, sim, mas sim. Porque a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Até porque os neurônios são ligados a todo o corpo. Principalmente ao coração, né? Que tem neurônio também. Exatamente. Então, se a gente não cuida da mente... E é engraçado esses que processos que a gente não tem controle, desculpa te cortar, Não, que a doença e a morte é uma delas, né? E é engraçado que Fica a gente mais começa difícil. a falar qualquer assunto, nós vamos cair para a saúde mental. Vamos, não tem jeito, né? Tudo é saúde mental. A gente vai falar de autoestima, a gente vai falar de luto, a gente vai falar de doenças crônicas, a gente vai falar depressão, ansiedade, milhares e milhares de situações, né? E vamos adentrar em términos de casamento, términos de namoro, términos. Luto é um término. Mas é um término. Eu queria falar quem, sobre né? isso também. Porque muitas vezes a gente não passa pelo processo de alguém ter morrido, mas a gente tem um sentimento de luto em alguns momentos da vida. Sim. Términos de relações, Sim. de mudanças profissionais, pessoas que migram, né, de um país para outro, de cidade, e começa uma vida nova. Então, são processos, como outros na vida, que é um luto, que é você se separar de tudo aquilo que você tinha. E aquilo morreu e você precisa começar outra, né? Exato. Que tem a ver com manter o mais saudável possível a sua saúde mental. O que é a morte? É a certeza que todos nós temos que estaremos passando por ali. O que é o luto? O luto nada mais é, simplificando para que todo mundo entenda de uma vez por todas, né? E tentando simplificar é a minha praia, eu adoro simplificar as coisas, porque vai chegar em muito mais pessoas. Porque chega em mais gente. E é o nosso objetivo aqui, né? Que a gente pense junto, entenda junto. O que é o luto? O luto é a resposta emocional de uma perda de algo que é significativo. Só é significativo para você o seu familiar, só é significativo para você um ser humano, seja ele quem for na tua vida? Não. Perder os teus livros que você gosta é uma perda significativa. Você vai, dependendo do jeito que você é, da personalidade, do temperamento que você tem, porque não são coisas iguais, né? As pessoas falam, a personalidade dela, o temperamento dela, não são a mesma coisa, mas aí é para um outro assunto. Perder coisas significativas, perder pessoas significativas, isso é o luto. Se a gente olhar e abranger isso, olhar por um novo prisma para tudo que nos acontece, nós seríamos mais saudáveis mentalmente. Porque a ideia do cuidado junto ao psicólogo é aquele momento onde você não se reconhece.
É onde você começa a entender que todos os dias você conhece uma Carol, uma Nádia diferente. Você só tem que estar se preparando para isso, né? Então, não muda Perfeito. nada se preparar para luto, não muda nada se preparar para a morte. É cuidar da saúde mental, porque morte, luto, doença, faz parte do cuidado. Você cuidou da saúde mental, você tem cuidado ou você não tem cuidado. É só um assunto para a gente tratar separadamente, mas tudo está dentro E de eu uma acho coisa que o que nos distancia realmente de outras culturas que aceitam a morte, e que tem tudo a ver com o que você falou até agora, e eu, como uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade, e trato já há alguns anos, e que ainda tenho muito para aprender, muito para caminhar, Que bom e você aprende reconhecer isso. que eu vou a aceitação de entender quem você é e o que eu preciso Exato, para exato. para o meu processo, né? E aí eu achei perfeito que você falou isso, da gente se reconhecer para os nossos processos serem mais fáceis. Que não E serão, não quer mas dizer que estarão mais não. próximos, né? Mas é da gente identificar esses processos. E eu acho que o que mais facilita que é isso, que tem a ver com tudo que você falou, que o que eu acho que o que a gente aprende, e talvez a gente precise aprender, é a inconstância. Uhum. É o. Aprender a lidar com a gente mesmo. Para o ansioso, principalmente, é lidar com a gente e entender que eu não tenho comando de nada. Eu acho que é isso, assim, da gente aceitar que. Porque eu acho que a dor da perda e do luto é a falta de controle, né? Exatamente. Que a gente acreditou em algum momento que a gente tem o controle. Eu sempre digo, sonhar, planejar, só faz parte para quem está vivo. Só faz É. parte, aliás, da vida de quem está vivo, Com certeza, né? porque eu vejo A gente deve continuar, sim, mas prestar é o que muita mantém, é o que atenção. mantém a gente viva, é Isso, sonhar, planejar, isso, pensar, mas isso. vivendo hoje, né? Isso. Planejar, sonhar, querer, ter uma data lá na frente. Isso não é um crime, isso não é ruim, nem vai afetar a sua saúde mental. Ela já é afetada quando você vive apenas 21 de janeiro eu estarei viajando. Tá, hoje nós estamos no dia 10. O que você vai fazer com 11 dias? O que eu estou fazendo? Estou planejando. Tá, já está planejado, 21 de janeiro. Eu vou arquitetar todo o plano, o que eu vou gastar, mas espera aí. Está numa estrada, olha e preste atenção na jornada. Você está perdendo um monte de coisa no caminho, porque você está olhando aonde está a linha de chegada e pode ser que você ainda nem está vendo essa linha de chegada. Isso afeta bastante a nossa saúde mental. E ao afetar nossa saúde mental, nos impossibilita também, como em tantas outras situações, o nosso povo ocidental a entender morte, luto. Porque ele não quer entender que ele está deprimindo, ele não quer entender que perder aquilo, perder aquela pessoa, Deus não tinha o direito de me tirar tal E coisa ou muitas tal vezes você vê pessoa. que ela acha que o tratamento pode não estar correto. Exato. Eu vou trocar de hospital. Ai, não recebeu o atendimento correto. O que pode acontecer. A gente tem Sim, casos, ainda mais num país sim, sim. desigual como o nosso. Muitas vezes isso acontece. A gente está falando de ser humano, Mas né? eu estou falando do ser humano e com uma pessoa com todo que tenha toda a acessibilidade aos melhores tratamentos e às melhores situações. Quando ela tem uma dificuldade de aceitação daquilo que ela acha que ela controla e ela não aceita que de repente o que ela ama não vai estar mais ali, né? Sim, é isso que o controle causa. Eu já sei como eu queria. Ao invés dela buscar aceitar, ela vai entrar. É um processo isso, assim, que não é o luto ainda, né? Mas Não. é um processo de uma revolta. Sim. Então eu vou culpar outro parente. Isso. Eu Ah, preciso porque tirar aquele essa dor. parente não tomou conta direito, não fez Isso. aquilo, ou o Isso. médico que não fez aquilo Isso. corretamente. Isso. Existe um processo assim que deve ser muito duro, né? Porque por você se livrar dele, né? Porque está tudo ligado ao fato de você querer e acreditar, né? Acreditar piamente que você tem controle. Nós não temos o controle de absolutamente nada. Minha fala diária no meu trabalho, trabalhando com esses pacientes oncológicos,
e para o parente ouvir, para o cuidador ouvir também, eu sempre falo a mesma coisa. A gente não é daqui, a gente está. A gente não é feliz, a gente não é triste, a gente não é chato, a gente não é, a gente não é, a gente não é, a gente está. Essa sensação de entender que eu estou significa que eu posso mudar. Quando eu coloco uma coisa muito certa de que eu vou viajar 21 de janeiro. Quanta gente, inclusive eu, na época da Covid, esperou mais 2 anos e meio para viajar. Opa. E estava comprada a passagem há 2 anos atrás. Nós não temos o controle de nada. E falar sobre controle não é só olhar o material, é olhar para dentro mesmo. Eu não tenho o controle de fazer a Carol me amar. Eu faço tudo por ela. Ruim para mim. Porque eu me esqueci em algum lugar e tentei me transformar em quem você gostaria que eu fosse, mas na minha cabeça, não na sua, porque eu não consigo saber o que você sente e o que você realmente quer. As pessoas foram, de alguma forma, doutrinadas a esconder o que realmente elas querem. E isso é diário. O que sentem, Isso né? é diário. É. Principalmente Gostei, Carol, gostei. Nossa, lindo. O que sentem. Principalmente as mulheres, né? Exatamente. Principalmente as mulheres. Exatamente. As Porque rotuladas por as cuidadoras. Porque as cuidadoras e achar que... Entenda todo mundo. Que eu sou mais forte que os outros, então que Isso. eu aguento o Isso. sofrimento, mas eu não quero passar o Isso. sofrimento para o outro. E entender que se priorizar, se faz o outro sofrer, não é responsabilidade sua. Exatamente. Né? O luto... Se responsabilidade sua é mentir sobre essa questão. Exatamente. Eu tive uma esposa de um paciente meu, esse paciente desencarnou, e ela, tempos depois, veio me procurar para tentar abrandar aquela dor. Psicólogo não cura dor de ninguém. Psicólogo não cura dor do luto. A dor do luto é cicatrizada, mas a marca está ali. É isso que eu queria falar, desse processo, assim. Porque se a gente tem uma cultura de que as pessoas não podem morrer, não podemos falar de morte, e não aceitamos que as pessoas morrem, né? Então também nós não aceitamos o luto. Exatamente. O processo do luto. Vai desencadear o processo isso. de uma perda, porque não é rápido. Esse processo de transformação também não é rápido, de mudança, de aceitação. Então, assim, quais são os processos que são naturais uma pessoa passar no luto e que ela tem que respeitar? Geralmente o que é preconizado, e a gente acha aí na internet, Google, enfim, é aquela coisa da fase do luto, né? Das fases do luto, né? Que é negação, seguida de raiva, e aí vem barganha, aí vem a aceitação e finaliza com aquela fase, sei lá. Eu não curto muito essa coisa seguidamente. Seguida. A nossa vida não é uma sequência tão arrumadinha assim, né? Eu vou começar com algo mais simplificado. Eu sei que eu vou trabalhar todos os dias e entro no meu trabalho às 8 horas da manhã. Eu sei disso. Eu já me programei para isso, certo? Mas vai dar certo todo dia eu estar lá antes das 8 horas, do jeito que eu gosto, para arrumar minha sala, fazer minha oração do jeito que eu gosto? Sempre vai dar certo dessa forma? Não, não vai dar certo. Então, como é que quando a gente fala de sentimento, eu vou preconizar uma escadinha onde eu desço cada degrau e cada degrau já tem seu nome? Eu estou falando de modelo, sentir. né? Parece que é um modelo para o sentir, que serve né? para todos nós. Não. A beleza que existe entre a gente é justamente da gente ser diferente. E ser diferente não é no visual. Ser diferente é na forma de pensar mesmo, né? Então, essa coisa preconizada, eu particularmente não concordo. Não estou recriminando quem concorde. Eu não concordo. Estou sendo entrevistada, eu coloco a mim, né? Então, assim, eu parto mais para uma coisa de negação. Eu te entendo perfeitamente, eu acho que é isso. De negação, sequencialmente de uma adaptação, porque aquilo vai cicatrizando, demanda um tempo, e esse tempo é o meu, não o de todos os outros. Não do meu parente que diz, enxuga essas lágrimas, vamos ao shopping, você gosta tanto, vamos dar uma volta, eu vou te comprar um sapato, eu vi que você gosta de tal sapato.
essa falta de respeito, que não é visto como falta de respeito, é visto como estou cuidando, estou fazendo o meu melhor por você, né? E isso acaba ocasionando numa discussão, numa briga, que aí sempre vem, mas você não respeita o que eu estou passando. É justamente porque as pessoas, de alguma forma, querem seguir uma sequência no sentimento que o outro está sentindo. E se espelha, E né? se espelha. E Porque vai se o processo passando. para mim vai durar um mês, para você tem que durar um mês. E Exatamente. a gente se espelha no outro como a forma Exato. como a gente quer Exato. viver, o outro tem que. É um controle também, novamente, né? Controle o tempo todo. Negação, negar porque dói, porque é a pior dor que alguém pode passar, né? Perder algo tão significativo para a vida dela. Entra numa adaptação, porque ela abre a janela da vida e ela vê todo mundo vivendo e ela vai ter que começar a viver, né? Ela precisa estar, em primeiro lugar, observando ela mesma e não através da observação dos outros, porque os outros virão dizendo que já passou, já tem um mês, já tem 2 meses, vamos lá, se erga, você é forte. E aí eu volto a dizer, ninguém é, a gente está. Eu hoje estou mais fragilizada. Nossa, hoje eu estou tão fortalecida. A gente só está. Como a gente só está aqui. Mas a gente é mais fácil para que a gente entenda que a gente está feliz. Ok, Nádia, entendi. Mas que eu sou finita? Não, vamos falar de outro assunto. Por isso, é muito legal trabalhar tabus, é muito legal a gente começar a ir quebrando alguns paradigmas que foram criados pela gente mesmo. Foi a gente. Então, essa sequência, como você me perguntou, negação, adaptação e aceitação. Mas não é essa aceitação que todo mundo quer e que às vezes a gente também quer. É uma aceitação diferenciada. É no meu tempo, é do meu jeito. E pode ser que você não veja que eu aceitei, porque eu ainda choro, porque eu ainda fico no meu cantinho e digo, Carol, me deixa quietinha aqui. E você me ouve chorar, e você me ouve, me vê entristecida, né? É um tempo de aceitação que não é aquela aceitação de você aceitar a água, aceito, estou com sede. Nem sempre eu posso dizer para você, não, acabei de tomar água, muito obrigada. Na vida também é assim. A aceitação que os outros querem é aquela aceitação rotulada, que se eu vir a Carol bem, eu fico bem. Se ela cair, ai, Carol, não acredito que você está assim novamente. Eu não estou cuidando de você, E eu as estou pessoas cuidando de fazem isso mim. para a vida, né? Se você perde o emprego, calma que logo você vai recuperar. Eu não tenho direito de ficar. Você não tem direito de É um sofrer. positivismo tóxico desse sistema de capital que a gente tem que. As pessoas têm que estar sempre muito bem-sucedidas e muito bem felizes. Ótima E colocação. parece que a gente não tem direito a sofrer. A gente não tem direito ao luto. E a Olha o gente luto não aí. cresce sem sofrimento, porque a gente não tem essa evolução espiritual ainda para crescer sem sofrimento, para Olha o luto aí. exato, né? Eu quis E aí, no chorar e eu luto, não as chorei. pessoas também passam por isso, de tipo assim, delas precisarem sofrer e as pessoas ao redor não entenderem que elas precisam sofrer, né? Elas entendem, Carol, minha Mas elas visão. não. Incomoda, né? Incomoda, incomoda muito internamente, e eu tenho que parar isso. E aí eu paro você. Eu evito que você chore, eu digo que você é uma mulher linda, guerreira, essas palavras que eu abomino. Uhum. Tem guerreiro nenhum aqui, não tem forte nenhum aqui, não tem, enfim. É que tem umas palavras que estão ficando banalizadas. E E algumas guerreira e frases feitas. empoderada parece que são palavras que viraram comerciais, né? Exata. E todo mundo De quer uma ser coisa que taxado você disso. de uma coisa que ficou vendida Exato. e que não é o propósito, não é o Exato. propósito da palavra em si, mas ela fica tão repetida e tão massiva assim das pessoas dela perdeu o sentido, virou De um tanto, rótulo para você ter um produto e o produto é todo mundo feliz. porque está vendendo a cada esquina. Se eu não comprar, eu não estou na moda. Aí eu paro de pensar. A gente tem que ter Psicologia é desempenho e pensar. estar bem o tempo inteiro, né? Pensar que existe a morte, pensar que existe o luto, mas também pensar que não é gostoso falar da morte, que não é gostoso estar no luto, mas é existente. Eu posso Mas faz passar. parte da vida. Por que eu não posso falar de coisas que fazem parte da vida? Eu acho que, assim, isso acontece com a morte, isso acontece com o sexo. Por que a gente não pode falar dessas coisas com naturalidade? Exatamente.
Por que tanto tabu? Por que tanto tabu? Porque Porque não existem é formas vendido. e formas de se falar. Não é vendido a cada esquina. Eu só compro as coisas que são vendidas a cada esquina, E porque que é a o que cada faz diferença, né? Exatamente. É o que faz diferença, porque se você não pode ter o prazer como você quer, se Não você pode não ser pode você. sofrer e às vezes nem se alegre como você quer, porque você tem que estar do jeito que as pessoas querem que No você domínio. esteja, No domínio e a no gente controle. volta para saúde mental, No né? Uma controle. hora isso vai vazar para algum lugar, né? E quando isso vaza, eu ainda tendo a culpar o outro. Foi por causa dele, foi por causa dela, foi por causa daquilo que você me fez. Não. Ninguém nos faz nada. Ninguém finaliza nada dentro da gente. Ninguém. Fora da gente, ninguém. A gente dá permissão e aquilo acontece. Fulano me distrata todos os dias, é grosseiro comigo todos os dias. Qual é a minha parte ali? Eu trabalho com a psicanálise, e a psicanálise ela foca exatamente num dos pontos cruciais dela, é esse. Eu, quando reclamo de algo que está me afetando, qual é a minha participação naquilo? Eu não quero saber a participação da Carol, porque eu já sei. Eu já sei que ela contribuiu, mas e a minha contribuição? Eu guardei onde? Eu escondi porque o desejo é expõe, mas expõe culpando o outro. A mim, não. Como eu reagi, né? Exato. À ação da Carol. É Exatamente. nesse sentido, né? É a coisa do morrer, do falar sobre o morrer, do falar sobre o luto, né? Ninguém nunca me explicou que perder é tão doloroso. Nem tudo vai ser explicado, porque muitas coisas serão sentidas. E essas são as cruciais, essas são as principais. E se a grande maioria, ao meu ver, são sentidas, são para serem sentidas, por que não fazer terapia? E por que não falar? E por que não falar de sentimentos, né? Por que não expor o sentir? A gente é sentimento puro, né? A gente é sentimento puro. E isso vai afetar todo o resto, né? A conversa tá maravilhosa. A gente tá quase chegando no Ai, final que já. Passa pena. muito rápido, né? Passeamos por vários Por vários. A locais, não gente foi. ficamos no Não luto e ficamos só morte, no luto. porque no final A das gente falou de contas fim e de é isso. vida, na verdade, né? Exatamente. Mas, assim, para finalizar, eu queria que a gente falasse para as pessoas como a gente vai, todos nós vamos passar por isso, seja encarando a nossa própria morte ou encarando a morte das pessoas que amamos. E é muito difícil. Ou há muitos outros tipos de perdas, né? Ou há muitos outros tipos de perda, que são todos difíceis. Eu, Quando são nossos, entendendo né? tudo isso na teoria, também sofrerei. Acredito que você também. Então, assim, o que a gente pode dizer para as pessoas realmente, no sentido de como viver seus fins de maneira mais saudável? Talvez seja viver, sem querer Exatamente. ser muito filosófica aqui, Exatamente. mas a vida e a morte é um pouco filosófica, né? Talvez a gente. Uma vez eu tenho uma geriatra muito famosa, que ela tem uns vídeos no YouTube e ela fala sobre o luto e ela fala que o luto é muito mais dolorido quando a gente não esteve presente na vida de quem a gente amou. Quando a gente faltou a quem a gente amou e aos momentos que a gente precisava e queria ter com aquela pessoa. Mas quando a gente estava lá, a gente amou, a gente viveu, a gente esteve presente, é um luto da saudade, não é um luto de culpa. Porque o luto da culpa é muito maior, né? Então, talvez, eu não sei, eu queria que você dissesse, assim, mas isso me... Eu refleti muito sobre isso, porque eu acho que, né, Sim. se eu amar realmente de verdade e viver a vida, o que ela me apresenta de verdade ali, Exato. eu saio muito melhor dos meus fins. E é exatamente se priorizar. Eu acho que o que eu tenho para dizer é que outro dia eu ouvi uma pessoa refletindo sobre isso, sobre o morrer, e ele falava algo mais ou menos assim, e que me fez refletir bastante, eu achei interessante trazer. Ele fala que quem morreu não foi quem foi, quem ficou. Porque o nosso hábito é de pensar, nunca mais terei os beijos, os abraços, o carinho, né? Essa pessoa nunca mais vai me fazer tudo isso. Não. Nós não daremos mais aqueles beijos, nós não daremos mais aquele Perfeito. abraço, né? Então, isso me fez refletir
que quando você prioriza a vida, você dentro da vida existem toda a sequência para cada um de nós, da nossa forma, e perguntar para nós mesmos o tempo todo: por que isso está acontecendo? Qual é o meu caminho a partir de agora, mas qual é o meu caminho mentalmente, aonde eu quero chegar? Se for no luto, que dor é essa? Olha para você, se permita sentir o que você está sentindo, não esconda. Não é não esconder dos outros, é não esconda de você. Não sorria se não estiver pronta. Não chore só para demonstrar um vitimismo ou porque eu tenho que mostrar que eu estou sofrendo. Comece a lidar, ao aprender a se priorizar, entender que quem se vai, no caso de pessoas que perderam, né, os entes queridos, né, quem se vai, eu quero acreditar que ele está num novo projeto, vamos colocar assim. E quando a gente abre mão, nós que estamos aqui ainda nesse planeta, né, abrirmos mãos dos nossos projetos, a caminhada é realmente aonde a gente sabe que vai chegar, né? Vai ser aquele luto normal, que vai pular para um luto prolongado, que vai chegar até um luto depressivo, que é aquele momento em que você já não se sente mais nesse planeta. Então, quando ele diz, não é a saudade do beijo que você não me dará mais, é a saudade do beijo que eu não te darei. Não é por a saudade de quando você conversava comigo, é que eu não vou mais te encontrar para ter aquela conversa que eu sempre gostei de ter. Então, trabalhar o luto e a morte é trabalhar como a gente fica e não onde o outro estará nesse momento. E talvez em algum momento pensar que outros abraços, que outros olhares, que outros amores acontecer se eu permitir. Se eu me posso priorizar ter ainda, na vida né? que eu estou viva. Eu estou viva. Exatamente. Acho que essa é uma ideia. Lindo. E sempre Lindo priorize isso. o seu mental e procure auxílio correto, auxílio qualificado, que é do psicólogo. Sempre. Perfeito. Perfeito, adorei isso. Vou levar para mim, adorei. Trago comigo também. Adorei. É muito bom a gente pensar no que a gente deixa de fazer e aí isso abre a gente para outras pessoas, coisas que a gente pode fazer ainda, né? Exatamente. Bom, para terminarmos, eu sempre gosto de dar uma dica, pedir uma dica quando o episódio a gente consegue fazer isso no final. Eu acho muito legal porque traz algo mais para as pessoas procurarem e ajudarem no seu autoconhecimento, né? Seja na arte ou no autocuidado de outras formas. Eu queria dar uma dica, logo que eu marquei esse episódio com você, eu pensei nessa série, é uma série, está disponível na Netflix, que ela é incrível, eu adorei ela, faz uns 2 anos que eu vi ela, se chama Afterlife, Vocês Vão Ter Que Me Engolir. O ator e diretor, o nome dele é Rick Gervais, eu acho que ele é inglês, se eu não me engano. Ele fez o The Office em inglês, fez algumas comédias, é um ator gordinho, meio ruivo. Ele é bem famoso. Nunca foi muito protagonista, mas se você ver, você vai conhecer. E então ele é ator, ele é um excelente ator, e aí ele também foi o roteirista, criador da série, dirige a série, né? Eu acho que ela tem 2 ou 3, acho que são 2 temporadas. E aquela série que você maratona fácil, tá? De meia hora cada episódio, então vai e ele perde a mulher por um câncer. E aí ele para a vida dele, naquela depressão da perda da mulher dele. E a série é uma comédia inglesa. Eu gosto muito de comédia inglesa porque tem aquela coisa meio ácida junto, né? Faz a gente pensar. É uma comédia ácida que não é tão óbvia assim, né? E são as pessoas, o irmão dela, as pessoas ao redor dele querendo tirar ele daquilo. Exatamente. E porque ele faz todo mundo sofrer. E ele, num mau humor terrível, fala assim: problema de vocês, eu vou viver isso está acabado. Exatamente. Problema de vocês, eu vou ser insuportável mesmo. E quem quiser que me aguente. Então mostra isso de uma maneira muito bonita. E esse ator ele é de comédia. Ele é um ator de comédia. Ele fez o The Office em inglês, né?
E então é uma série que tem uma coisa muito profunda, Maravilhosa. tem uma tristeza e um humor junto, sabe? E trabalha tudo que qualquer um de nós e pode a abertura passar. dele para a vida, como ela acontece, as pessoas que chegam, então assim, Pessoas incrível. completamente aleatórias a quem Aliás, ele você é. assistiu esse filme, essa série? Oh, Eu com achei ela certeza. incrível, né? Porque, enfim, eu não quero dar spoiler, mas é um carteiro, uma garota de programa, as pessoas que Maravilhoso. vão. Nada a ver com ele. Nada a ver com ele, mas isso faz ele se abrir para a vida. Talvez a gente sair da nossa zona de conforto e Exato. buscar outras pessoas Exato. ajudem a gente nesse processo, né? Eu acho que eu vou incrível. até dar continuidade a essa situação que você trouxe tão legal da série. Eu vou dizer como eu vejo ele, eu vou dizer para as pessoas, né? Vão viver, mas vão viver aquilo que vocês estão prontos para viver, que vocês vão perceber e vão experienciar pessoas e situações que vocês nunca imaginariam passar, tá? Pegando aí a carona desse ator e dessa série. Vá viver não é sair desenfreadamente provando que está vivo, rindo sem querer, chorando para mostrar a sua dor. Não. Vá viver de uma forma nova, e essa forma nova vai te mostrar, vai te trazer situações que você nunca imaginou passar. Então, na dor da perda de alguém, tenha sempre os seus momentos para tudo. Não queira desenfrear e sofrer o teu dia inteiro. Você vai ter inicialmente aquele processo doloroso que parece que te finca os pés no chão e parece que aquilo nunca vai passar, né? Eu não vou ficar aqui usando a frase vai passar. Não tenho esse poder. Mas eu posso dizer, como psicóloga que cuida de pacientes, que fala o tempo todo para mim sobre isso, vai viver, mas vai viver olhando de uma forma mais ampla. Olhe para a tua vida e veja o que está faltando. E não recomeçar dentro daquilo que você já conhece. E isso vai encabeçar pessoas novas, reações suas novas. Talvez seja chorar quando você quer, falar para as pessoas, não, que se danem vocês, eu vou sofrer sim, porque é o meu momento de sofrimento. Ele foi experienciando coisas que ele nunca imaginou que ele poderia. Nós podemos tudo, mas existe um carrasco que quebra o nosso caminhar. A Nádia é o carrasco da Nádia. A Carol é a carrasca da Carol. Então, é assim, elimine essa forma de ser carrasco de você mesmo, mas espere para que você mesma abra essa janela no momento do teu luto. Você vai abrir essa janela, mas abra do seu jeito. Às vezes você quer abrir só uma frestinha e depois você vai abrindo devagar e tem pessoas que vão quebrar essas janelas e vão sair por ali. Não importa, não tem receita, não tem regra número 1, número 2, nem tem dica 1, 2, 3. Tem só você. Sempre foi sobre você. Sobre viver, né? Exatamente. Nádia, obrigada. Eu que Obrigada pela conversa agradeço. maravilhosa. E eu queria aproveitar aqui, eu já te dei esse spoiler, né? Foi coincidência, mas eu não acredito em coincidências. Eu acho que tudo acontece como tem que acontecer. E a Nádia é minha última entrevistada dessa temporada do Videocast Metanoicas. Essa primeira temporada está chegando ao fim hoje. Foi um projeto que eu iniciei há 1 ano atrás, ficou guardado na gaveta. Veio uma oportunidade de conhecerem meu projeto e falarem, venha gravar quando você quiser. Então, eu comecei ele. E assim como eu comecei ele, eu já estou finalizando ele, essa temporada, por adversidades da vida que acontecem, que eu aceitei muito bem, assim como eu aceitei inesperadamente começar esse projeto, eu aceito da mesma forma dar uma pausa nele nesse momento, porque o universo trabalha dessa forma e cabe a mim aceitar ou não que chega. Então eu estou aceitando, trabalhando esse luto a partir de agora e talvez um novo recomeço mais para frente, abertas oportunidades, mas com a certeza de que se algo chega ao fim, ele chega ao fim da melhor forma que eu pude viver ele e fazendo um conteúdo para vocês com muito amor, com muito comprometimento, responsabilidade e dedicação.
Então, eu quero agradecer a Nádia, agradecer a todas as convidadas que eu tive até esse momento e agradecer a todas as pessoas que se interessaram pelo projeto, que apoiaram, que vibraram, que puderam, de alguma forma, buscar autoconhecimento, se reconhecer. Se eu cheguei a alguma mulher ou alguma pessoa dessa forma, meu trabalho já foi válido. Exato. É isso. Então, o que eu tenho para dizer para vocês não é um adeus, mas que os fins e os começos acontecem o tempo inteiro. Até breve.